Olá, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Essa é a nossa videoaula de número 15. Sou o professor Adriano, professor de ciência do oitavo ano, Ensino Fundamental 2. Essa videoaula tem como objetivo a correção das atividades passadas na aula anterior, página 345 e páginas 425 a 429. Para facilitar a correção, pegue um livro na página 345. Obter informações. O que é considerado doping esportivo? Doping esportivo é o uso de substâncias, materiais ou métodos que visam aumentar o desempenho de um atleta durante uma competição. Segunda questão. O doping pode afetar o funcionamento do sistema endócrino? Sim, pois ele pode ser feito com hormônios que desregulam o funcionamento desse sistema. Tem atletas que fazem uso de testosterona, hormônio sexual masculino, e com isso eles aumentam a força física, a massa muscular, a resistência. E o uso de testosterona, principalmente a testosterona sintética, ela pode levar a problemas cardiovasculares e pode levar a pessoa a óbito. Terceira questão: como o doping pode melhorar o desempenho dos atletas? Analisando o gráfico das modalidades com mais casos, pode-se perceber que o doping é usado em esportes com diferentes características. Assim, ele pode auxiliar de diversas maneiras, aumentando a força física, a resistência, a concentração, o fôlego, entre outros. Vamos à questão de número 4. Trocar ideias sobre o tema. O Brasil não aparece entre os 10 países com mais casos de doping em 2015. Isso significa que o país tem um bom controle antidoping? Não necessariamente, pois o país apresenta casos de doping e nem todas as competições são controladas pelo EIP, que é a agência que controla o caso de doping no Brasil. Quinta questão. É possível afirmar que doping esportivo é um recurso utilizado por países pobres para conseguir competir em condição de igualdade com países desenvolvidos? Não, pois vários países desenvolvidos estão na lista dos que mais têm casos de doping. A exemplo, a Rússia e os Estados Unidos. Vamos à questão 6. Há algumas associações que defendem a liberação do doping esportivo. Quais seriam os efeitos? Letra A, na prática esportiva, e B, na vida pessoal do atleta. Letra A. Na prática esportiva, esse tipo de liberação poderia tirar o foco esportivo, minimizar o treino e as habilidades natural dos atletas. Letra B. Na vida pessoal dos atletas, é importante saber que o doping pode trazer efeitos colaterais não apenas durante a carreira, mas toda a vida do atleta. Vamos às questões objetivas, a começar pela página 425. Tema 1. Sistema esquelético. Vítima de um câncer de medula óssea, o cantor Luiz Melodia chegou a fazer esse tipo de transplante para tentar vencer a doença. Apesar de o procedimento ter dado certo, ele não vinha respondendo bem à quimioterapia e, na madrugada desta sexta-feira, 4 de agosto, acabou morrendo no Rio de Janeiro. Aqui foi acessado o site em 20 de fevereiro de 2019. Acerca da medula óssea, assinalem o item correto. Letra A. O transplante de medula óssea é um processo não invasivo com alto grau de sucesso? Muito pelo contrário. O transplante de medula óssea ele é altamente invasivo porque ele é destruído a medula óssea do receptor. Letra B. O tratamento de medula óssea consiste em recuperar medulas afetadas por medulas artificiais? Não. O transplante de medula óssea deve ser feito com medula ósseas naturais de pessoas compatíveis com o receptor. Letra C. A medula óssea vermelha é rica em células multipotentes com capacidade de se tornar em todos os tipos de célula? Correto.
Portanto, a primeira questão, letra C. Nós sabemos que a medula óssea vermelha, ela produz todas as células sanguíneas da pessoa durante a vida inteira. Segunda questão. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado em armazenar minerais necessários à sustentação e a outras funções do organismo, que a estrutura óssea está relacionada ao armazenamento de minerais e proteína. Osteócitos? Não. Matriz óssea? Correto. Matriz óssea, ela armazena sais de cálcio, fósforo e proteínas como colágeno. Vamos ao tema 2, sistema muscular, primeira questão. Doença da urina preta. O que a ciência já descobriu sobre esse problema? Em dezembro de 2016, moradores de Salvador e de 2 municípios da região metropolitana da capital começaram a buscar os serviços de saúde com fortes dores musculares e urina escura. Desde então, mais de 50 pessoas tiveram os sintomas. 2 delas morreram. Veja que os médicos e pesquisadores já sabem sobre a doença misteriosa até o momento. O paciente tem dores fortes no pescoço e nos músculos. Em alguns casos, apresenta urina escura e insuficiência renal. Esse sintoma sugere um quadro de rabdomiólise, que é a morte de células musculares por inflamação. Quando essas células morrem, libera no sangue uma proteína chamada de mioglobina, de coloração escura. A mioglobina é filtrada pelos rins, por isso a urina fica escura. Além disso, como a mioglobina é tóxica aos rins, uma grande quantidade presente no sangue pode levar à insuficiência renal. Vamos aí à primeira questão, as alternativas. A mioglobina é uma proteína extremamente similar à hemoglobina? Não. A hemoglobina ela atua no sangue e a mioglobina atua levando oxigênio aos tecidos. Vamos aí à letra B. É uma proteína muscular responsável pelo transporte de oxigênio através do tecido? Correto. Então, o que é mioglobina? É uma proteína muscular responsável pelo transporte de gás de oxigênio através do tecido. Portanto, a primeira questão é a letra B. Vamos aí à segunda questão. Analise as assertivas a seguir. 1. Responsável pela movimentação do corpo. Sistema muscular estriado esquelético. Sistema muscular estriado esquelético. 2. Responsável pelos movimentos peristálticos. Músculo não estriado. Responsável pelos batimentos cardíacos. Músculo estriado esquelético cardíaco. Que tecidos musculares 1, 2 e 3 representam respectivamente? 1. Tecido muscular estriado esquelético. 2. Tecido muscular não estriado. E 3. Tecido muscular estriado cardíaco. Questão 2. Alternativa C. Vamos ao tema 3, página 426. Lesões nas estruturas locomotoras. Não é raro ver notícias em jornais esportivos sobre atletas que sofreram algumas lesões musculares e vão desfalcar seus times por determinados intervalos de tempo. Entre as mais comuns estão a distensão muscular. Assinale a alternativa correta. Distensão muscular é o estiramento de ligamento das articulações próximas aos tecidos musculares. Ela não é próxima, estão ligadas diretamente ao tecido muscular estriado esquelético. Então a letra A está errada. Letra B. Distensão muscular é o deslocamento de uma articulação associada ao tecido muscular da região. Não é o deslocamento de uma articulação associada ao deslocamento. Seria o estiramento de um tecido muscular de um tendão. Letra D. Letra C. Distensão muscular, também chamada de estiramento, é o rompimento das fibras musculares a partir de uma fratura óssea? Não.
Para que haja uma distensão muscular, não é necessário haver uma fratura óssea. Letra D. Distensão muscular ocorre quando o músculo é muito esticado, podendo ocorrer uma ruptura das fibras musculares. Correto. Primeira questão do tema 3, letra D. Vamos, segunda questão. Pessoas que perderam membros devido a acidentes e atletas paralímpicos, por exemplo, realizam suas atividades com a utilização de acessórios tecnológicos ortopédicos de ponta, conhecido como prótese. As próteses são instrumentos aplicados interno ou externamente para realizar uma função comprometida ou um órgão perdido. Segunda questão, alternativa letra A. Vamos ao tema 4, página 427, sistema nervoso. Primeira questão. Um ser humano adulto apresenta em média 100 trilhões de células. Entre essas vastidão de células, existem células responsáveis por conduzir impulsos, receber, interpretar e produzir respostas referentes a esses estímulos. Porém, essas células não trabalham sozinhas. Elas necessitam de todo um suporte para que sejam capazes de realizar as funções essenciais para a sobrevivência dos indivíduos. As células responsáveis por fornecer esse suporte são os neurônios? Não, os neurônios são as células nervosas, estrutural e funcional do sistema nervoso. Quem dá suporte a elas é os astrócitos. Portanto, primeira questão, alternativa correta, letra B. Eritrócitos são glóbulos vermelhos. Blastócitos são glóbulos brancos. E mastócitos também. Vamos aí à segunda questão. Taquicardia, sudorese, dilatação da pupila são sintomas de ansiedade ou de presenciar algo do qual gostamos. A dilatação da pupila também é uma característica observada por forenses na identificação de algumas circunstâncias amplamente refletida em obras audiovisuais como filmes e seriados. A dilatação e a concentração da pupila é controlada pela ação de uma estrutura nervosa conhecida como sistema nervoso periférico somático? Não. Sistema nervoso central? Também não. Sistema nervoso periférico autônomo simpático? Apenas? Não. É o sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático, porque a ação deles é que vai controlar essas funções. Segunda questão, letra D. Vamos à terceira questão. É comum observar alguns médicos realizarem um teste conhecido como teste do reflexo patelar em atletas ou até mesmo em pessoas comuns. Determina a sensibilidade dos reflexos de estiramento da região do joelho. Esse tipo de movimento corresponde a um arco voluntário? Não, porque ele foi provocado. B. Um arco reflexo? Sim, porque foi uma resposta em ação ao procedimento que o médico adotou, que foi martelar a região patelar, próximo à patela, e a resposta foi o arco reflexo. Terceira questão, letra B. Vamos à quarta questão. Observe as afirmativas a seguir. Item 1. Drogas perturbadoras são aquelas que têm capacidade de alterar química cerebral, levando a uma perturbação distorcida, como as alucinações? Correto. 2. Item 2. Drogas estimulantes permitem o aumento da atividade neurotransmissora, consequentemente sináptica, com a cafeína? Correto. 1 e 2 estão corretos. Vamos ao item 3. Drogas depressoras têm como principal função acelerar as atividades simpáticas, assim como os ansiolíticos e as anfetaminas. Pelo contrário, as depressoras têm como principal função inibir as atividades sinápticas. Portanto, o item 3 está errado. Correto os itens 1 e 2, letra D. Quarta questão, letra D.
Vamos à página 428. Atualmente existe uma gama de substâncias que causam alterações no organismo. As drogas lícitas ou ilícitas podem levar o indivíduo a desenvolver um quadro de dependência química. Sobre essa temática, assinale a alternativa correta. A dependência química ocorre pela ação das drogas em regiões do cérebro responsável pela sensação do prazer? Correto. Quinta questão, letra A. Vamos à sexta questão. O ato de andar de bicicleta é algo que ninguém esquece, uma prática que, uma vez aprendida, torna-se automática e a execução dos movimentos relacionados ocorre praticamente sem pensar. Essa atividade é resultado da aprendizagem. Esse tipo de reflexo é conhecido como reflexo imediato? Não. Reflexo voluntário motor? Também não. Reflexo condicionado? Sim. Você foi condicionado a aprender a andar de bicicleta. Você não nasce sabendo andar. Portanto, ele é condicionado. Sexta questão, letra C. Tema 5, sistema endócrino. Primeira questão. Análise as assertiva. 1. Hipófise. Apesar de controlar a atividade endócrina de outros glândulos, é controlada pelo hipotálamo? Sim. Quem é que controla a hipófise? O hipotálamo. Item 1, correto. Item 2. O hormônio estimulante da tireoide induz a própria glândula a produzir T3 e T4? Sim. Item 2, correto. Item 3. A carência de iodo na alimentação pode causar uma má produção dos hormônios tireoidianos? Correto. Uma doença caracterizada como hipotireoidismo, que é deficiência do hormônio da tireoide. Portanto, o item 1, 2 e 3 estão corretos. Então, estão corretas a alternativa é 1, 2 e 3. Primeira questão, letra E. Vamos à segunda questão. Dois dos hormônios que estão relacionados à hipófise são hormônios folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH, que são estimulados pela ação de hormônios gonadotróficos, que são os hormônios das gônadas sexual masculina e feminina. Assinale o item correto. Letra A. O hormônio luteinizante e o folículo estimulante agem diretamente na hipófise, estimulando a atividade das glândulas gonadotróficas? Não. O hormônio folículo estimulante e o luteinizante induzem, respectivamente, a produção de gametos e hormônios em homens? Correto. Tanto em homens quanto em mulheres. Portanto, a segunda questão, a alternativa correta é a letra B. Vamos ao tema 6, página 429. Saúde do sistema nervoso e endócrino. Primeira questão. No universo dos quadrinhos, muitos fenômenos inexplicáveis podem ser observados. Um dos super-heróis mais conhecidos é o Flash. Dotado de supervelocidade, a ideia de um ser humano apresentar tal característica é irrisória. Mas se fosse realmente possível nesse indivíduo, o hormônio adrenocorticotróficos estariam em grande quantidade na corrente sanguínea a fim de reduzir a atividade da adrenalina? Não, muito pelo contrário. A adrenalina faria aumentar. Letra B. A atividade das células alfa do pâncreas estaria reduzida a fim de controlar a glicemia do organismo? Errado. Os níveis de insulina estariam reduzidos a fim de regular a atividade glicêmica do organismo? Nada a ver. O metabolismo celular estaria bastante acelerado, predispondo a hipertireoidismo, porque poderia acelerar a produção dos hormônios da tireoide e com isso o metabolismo ficaria acelerado. Portanto, aí a alternativa correta, primeira questão, letra D. Vamos à segunda questão. Secretado à noite, quando há inibição de luz, esse hormônio é responsável não apenas pela indução do sono, do descanso, mas também é conhecido por ser a chave do relógio biológico
E não é à toa. É estudado há anos por médicos e pesquisadores no mundo inteiro. Hoje já se sabe que a substância também tem influência na regulação do apetite, enxaqueca, melhora da pele, controle da glicemia, entre outras funções. Lembrando que a glândula que ela vai induzir o sono e regula o sono é a glândula pineal. Vamos aqui. Segundo o texto, o referido hormônio que regula o sono, entre outras funções, e sua respectiva glândula correspondente o hormônio é a melatonina e a glândula é a glândula pineal. A adenohipófise é uma glândula localizada no nariz, nada a ver. Ocitocina, neurohipófise, ela estimula a produção, a contração do útero durante a gravidez, durante o parto. A adenohipófise, já falei que fica no nariz. E hipotálamo, ele é quem controla a hipófise. Portanto, segunda questão, letra C, melatonina, glândula pineal. Com isso, finalizamos a correção das atividades. Agradeço a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.